Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma vez uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Meus queridos irmãos, se você está chegando aqui pela primeira vez, sabe que isso aqui é feito com muito amor, muita simplicidade. É apenas um celular, uma mesa e um pão que é compartilhado todos os dias ao seu coração. Então venha ler a Bíblia conosco, venha estudar a Bíblia conosco. Nós aqui, diariamente, nós trazemos uma porção da Palavra de Deus, trazendo reflexões, meditações, que podem servir de chaves espirituais para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, ok? Se você acha que esse tipo de canal é relevante, então, por favor, me ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Curte, comenta, compartilha e segue o canal. Vamos juntos? Hoje a porção, queridos, é um pouco mais extensa. Nós estamos aqui meditando sobre o livro de 1 Samuel e hoje nós vamos ver uma porção de 4 capítulos, capítulos 21, 22, 23 e 24. É muito extenso, então vamos já iniciar a porção de hoje. Iniciando já no capítulo 21, nós vemos Davi oficialmente agora como um fugitivo, buscando refúgio e provisão, enquanto continua confiando na providência e na proteção de Deus. Davi literalmente foge para uma cidade chamada Nob e procura ali, naquela região, um sacerdote chamado Aimeleque. Lá ele pede alimento e armas, já que ele está fugindo, né? Ele está precisando se alimentar, ele está precisando de armas para se proteger, e ele alega para o sacerdote que ele está em missão em nome do rei, mas que isso não foi muito divulgado, porque era uma missão como se fosse secreta. Aimeleque, sem saber da verdadeira situação, oferece os pães da proposição, são aqueles pães do sacrifício, que são trocados diariamente, e que já viriam novos pães para ser colocados ali de oferta, e são os pães do dia anterior, que estavam ali dentro do tabernáculo. Ele oferece. E entrega também a espada de Golias, né, que Davi tinha matado o gigante no campo de batalha. Então aquela espada ele entrega para Davi e os pães da proposição. Esse momento, queridos, é marcante, porque revela como Deus continua suprindo Davi mesmo num cenário de fuga. A provisão dos pães sagrados e da espada de Golias simboliza tanto o sustento físico quanto a lembrança da vitória passada que Deus já lhe havia concedido. Mas também a tensão, né? Há uma tensão no ar. Um homem chamado Doeg, servo de Saul, presencia todo o ocorrido, ou seja, ele presencia todo aquele momento de aliança ali, de ajuda de Aimeleque para Davi. Depois disso, Davi foge, vai da cidade de Nob, foge para a cidade de Gate, sim, um território filisteu, território inimigo. Lá ele é reconhecido como o guerreiro que havia vencido Golias, a princípio. Com medo de ser capturado ou morto, Davi finge que está louco diante do rei Aquis. E a sua encenação acaba dando certo, acaba dando resultado, e ele é deixado em paz e é enxotado ali e consegue escapar da cidade de Gate. E já finalizando este capítulo, o 21, observamos que mesmo nos momentos de maior fragilidade e nos momentos de fuga, Deus ele cuida dos seus. Ele prepara o sustento, ele garante a proteção e nos lembra que mesmo em terras desconhecidas, não estaremos sozinhos. E agora, eu quero que você aumente suas expectativas para o que veremos no capítulo 22. E essa porção, ela se inicia com Davi dando continuidade ao seu processo de fuga. Vemos o futuro rei de Israel se refugiando na famosa caverna de Adulão. E é ali que ele começa a reunir um grupo de homens improváveis. Sim, primeiro seus irmãos, parentes, que também seriam perseguidos pelo rei Saul, e além disso, todos os homens que estavam em dificuldades, endividados ou descontentes, eles se juntam a Davi. E Davi acaba se tornando o líder desse pequeno exército de marginalizados. Vemos como Deus começa a moldar o futuro rei, não em um palácio, mas em uma caverna, cercado por homens comuns e improváveis. A liderança de Davi, começa a florescer exatamente ali naquele contexto muito caótico, né? Entre os rejeitados começa a surgir o maior rei da história de Israel.
Ele também leva os seus pais para ficarem seguros com o rei de Moabe, deixando eles na terra de Moabe, mostrando o quanto se importa com a proteção da sua própria família. Enquanto isso, Saul fica cada vez mais paranoico, sim, ao saber que os sacerdotes de Nob, foi avisado lá por Doeg, o seu servo, acabaram ajudando Davi. Ele manda matar todos eles, e Doeg, o edomita, cumpre essa ordem cruel e assassina 85 sacerdotes e posteriormente ainda destrói toda a cidade. Exatamente, toda a cidade de Nob acaba sendo destruída. Apenas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, acaba escapando e se une a Davi, que o acolhe e promete proteção a Abiatar. E já finalizando aqui, queridos, a porção do capítulo 22, vemos que é muito forte. Ele nos mostra ali dois caminhos bem diferentes. O primeiro de um líder que se forma com compaixão e justiça. E o outro de um rei que se perde no medo de perder a sua coroa, o seu trono e também na crueldade. Deus está levantando Davi como um novo modelo de liderança e que possamos aprender com esse contraste e buscar sermos sempre guiados pelo Espírito de Deus. Tem mais conteúdo no capítulo 23. E no início do próximo capítulo, observamos a continuidade da jornada de Davi como um fugitivo. Mas essa porção se inicia com um fato novo que eu queria trazer para vocês. Davi sendo informado de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os seus mantimentos. E mesmo em fuga, Davi consultou ao Senhor e recebeu uma direção clara: vai e liberte Keila, a cidade que estava sendo atacada. E ele de pronto acaba obedecendo, derrotando assim os filisteus e salvando aquela cidade. Mas logo vem um desafio ainda maior. Saul descobre que Davi está em Keila e planeja o quê? Cercá-lo ali. Davi então busca novamente a orientação de Deus. E o Senhor alerta de que o povo de Keila, aqueles que acabaram de ser salvos, entregaria Davi a Saul. Davi então parte imediatamente com seus homens e evita de ser capturado. No meio dessa perseguição constante, Davi recebe uma visita inesperada, a visita do seu amigo de aliança, Jonatas, seu amigo leal. Eles se encontram no deserto e se fortalecem em Deus. Eles renovam a sua aliança de amizade e de fé, e esse é um momento de pausa, cheio de quê? De esperança em meio a momentos de grande tensão. Mesmo com Saul cada vez mais próximo, Deus continua sempre protegendo Davi. Quando Saul quase os alcança, os filisteus atacam outra parte de Israel e Saul precisa recuar, deixar de perseguir Davi para proteger os territórios de Israel. Mais uma vez aqui nós vemos a mão de Deus livrando Davi de um cenário ainda pior. E assim, queridos, encerramos mais um capítulo, o capítulo 23. E na última porção de hoje, vemos um dos momentos mais marcantes da vida de Davi, pois veremos uma escolha que vai revelar a profundeza do seu coração e a sua confiança que ele tinha no tempo de Deus. Vamos juntos nessa leitura, ok? Davi, então, está escondido nas cavernas de En-Gedi e Saul, ainda em sua incansável perseguição, entra justamente na caverna onde Davi e seus homens estão escondidos. E os homens de Davi veem isso como um sinal, como uma oportunidade divina, dizendo: este é o dia que o Senhor falou, entregando os nossos inimigos em nossas mãos. Porém, Davi, ele olha para esse cenário e escolhe outro caminho. Davi, então, se aproxima de Saul, exatamente quando ele está ali fazendo as suas necessidades fisiológicas, e ele acaba em silêncio cortando a borda do manto das vestes de Saul. Mesmo esse pequeno gesto faz com que Davi se sinta tocado e se sinta mal em sua consciência, simplesmente porque cortou uma borda das vestes de Saul. E ele diz aos seus homens: não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor, mesmo sendo perseguido injustamente por ele. Davi recusa-se a tomar o trono, a usurpar o trono pela força. E quando Saul sai da caverna, dando uma certa distância, Davi o chama de longe. E ele se curva em respeito a Saul e mostra, e começa a declarar, mostrando parte do manto que foi cortado da sua orla. Ele prova que teve a chance de matar Saul
mas mesmo assim escolheu poupá-lo. Davi reafirma que não tem intenções malignas contra Saul, e esse momento é tão impactante que até o coração de Saul acaba se quebrantando, e ele reconhece a justiça que está operando sobre a vida de Davi. Uau! Esse realmente é um capítulo muito marcante. Esse capítulo, essa porção, o capítulo 24, é na verdade uma aula sobre integridade, paciência e fé. Davi nos ensina que não basta ter apenas uma promessa sobre as nossas vidas, queridos. É preciso esperar o tempo de Deus para que ela se cumpra da maneira certa, da maneira correta. Que também possamos resistir às tentações de resolver todas as coisas com as nossas próprias mãos, com a força do nosso próprio braço. E confiar assim totalmente no Senhor para que as nossas promessas se cumpram. E aí, mais uma vez pergunto, gostaram do conteúdo de hoje? Certamente vocês gostaram porque vocês acompanharam tudo até o final. Então eu te peço, por favor, curte, comenta, compartilhe o conteúdo desse vídeo e segue o canal para não perder nenhuma porção diária. Nós temos o propósito aqui de gerar uma cultura de leitura bíblica todos os dias, porque nós cremos que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim Deus permitir, teremos muito mais. Shalom!